Quando ele está em seu luto, ele decide sair de Ur. E ele mira a cidade de Canaã. No versículo 11, ao qual nós não lemos, mas enfatiza a história, que o pai de Abraão decide pegar a sua família, pegar todos os seus pertences e fazer a sua mudança em direção a Canaã. Mas ele não tinha uma promessa, ele não tinha um direcionamento, mas era alguém que era visionário. Alguém está decidido a fugir da cidade que te traz tristeza. Alguém está querendo fugir do cenário da dor. Meu Deus. Alguém está querendo fugir dos seus lamentos. Meu Deus, aleluia. Alguém está querendo fugir da sua solidão. E quando alguém está disposto a sair, até sai. Mas até chegar em Canaã, Glória, aleluia. ele para em Arã. Mas espera aí, irmã Janiele. A cidade onde ele parou no meio do caminho é a mesma cidade aonde leva o nome do seu filho. Glória a Deus. Fala, Deus, aleluia. Muitas das vezes você vai querer fugir do cenário. Muitas das vezes você vai tentar se anular da história. Muitas das vezes você vai procurar enganar a sua dor. Mas Deus vai permitir que situações voltem até você. Glória a Deus, aleluia. Parar no meio do caminho é perigoso. Parar no meio do caminho para armar acampamento em lugar de passagem é perigoso. A Bíblia diz que ele saiu com seus filhos e os seus netos. E ele estava até caminhando. Mas quando para em uma cidade chamada Arã, que leva o nome do seu filho, a Bíblia diz no versículo 11 que ali ele arma acampamento. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Não pare em lugar de passagem. Não pare para descansar em lugar de passagem. E por que, irmã Janiele? Porque parar em lugar de passagem é perigoso. Alguém está querendo se esconder. Alguém está querendo anular a sua dor, camuflar o seu sentimento. Mas quando ele para, a Bíblia diz que também ali ele vai morrer. Eita, glória a Deus, Jesus. E aqui eu quero começar a pregar nessa noite. Aleluia. Quando Arã para, parece que eu vejo alguém que tentou fugir de um lugar para esquecer a sua dor. Mas a dor da lembrança começa a te machucar mais uma vez. Parece que eu vejo alguém que para todo canto que olha lembra do filho. Oh, Deus maravilhoso. E só quem entende de perna sabe, irmãos, Deus. como é doloroso enterrar alguém. Como é doloroso lembrar de alguém que não está mais perto. Glória a Deus, Jesus. Creio eu que Arã está morrendo aos poucos. Que Terá está morrendo aos poucos. E quando alguém está morrendo, está lembrando do seu filho o tempo todo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que ali ele vai morrer. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que Deus não vai te ausentar, irmãos. Glória a Deus, Jesus. De alguns ciclos voltar para a sua vida. Você precisa entender que muitas das vezes Deus vai permitir que a luta que você passou lá atrás volte aqui na frente, não para te humilhar, mas para te dar resistência. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz: resistir ao
só um descanso. Deus está dizendo, é por isso que muitos estão morrendo. Meu Deus. É por isso que muitos estão com sepulcrado. Aleluia. Porque estão voltando a ciclos viciosos. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: lugar de passagem é de passagem. Aleluia. Não é da tua tenda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Alguém armou sua tenda e está achando que está tudo bem. Mas Jesus está dizendo, está bem não. Oh, Espírito de O Deus. diabo ele brama como leão procurando a quem possa tragar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado com o ambiente onde você pisa. Meu Deus. Cuidado com o ambiente onde você vai. Cuidado com o ambiente onde você se relaciona. Cuidado com quem você conversa. É forte. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: tem situações que você passou lá atrás, está se repetindo aqui na frente. Oh, Jesus. Aleluia. E Deus está dizendo: não pare, não ceda. Tem pessoas que não é nem para você, irmão, falar mais por causa do ciclo que passou lá atrás. Relacionamentos que Deus está falando é para ficar para trás. Glória a Deus. Ai, amizades, ei, que não te acrescentem nada e estão fazendo você morrer espiritualmente. Glória a Deus, Jesus. A Bíblia diz que aquele homem morreu, Glória a Deus, Jesus. e quando ele morreu, Abraão permaneceu no mesmo lugar. Depois de ter enterrado o irmão, agora está tendo que enterrar seu pai e viver com a dor do luto. E quando Abraão está ali aparentemente sendo forte, aparentemente sendo agradável, aparentemente tentando ser feliz, o Deus do céu, Glória a Deus. que conhece o coração de Abraão, conhece o meu e conhece o teu, Aleluia. vai se apresentar para Abraão. Oh, glória! Vai se apresentar para Abraão. Aleluia. Aleluia! Deus vai dizer: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não questiona: Senhor, o que tem lá? Senhor, o que eu preciso fazer lá? Aleluia. Abraão obedece. Abraão se põe de pé. Abraão aceita a proposta de Deus. Ah, Glória a Deus. mesmo sem conhecer. Papai. Aleluia. E eu vou conjecturar para que tu entenda o que Deus está falando com você. Glória a Deus. Abraão era acostumado a estar no meio de deuses estranhos. Abraão era acostumado de ver a criação pela mão do seu pai sendo feita de Deus de barro. Mas quando ele ouve a voz de Deus, Glória a Deus. Aleluia. quando ele ouve a voz de Deus, ele está dizendo assim: não é qualquer voz. Eu nunca ouvi essa voz. Essa voz é diferente. Só quem conhece, irmão, essa voz
Porque eu preciso entregar aquilo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Aleluia. Quando Deus diz sai, Ele está dizendo sai desse meio, Glória a Deus. sai desse território, Glória a Deus. se desprende, Abraão, dessas coisas. Não adianta querer servir a Deus e vir com bagagem. Não adianta querer encher, levantar altar, está cheio de mazela. Santifica hoje. Santifica hoje. Aleluia! Abraão, sai da tua terra. Mas não é só da terra, é do meio da parentela. Aleluia. Mas é meu parente. Mas seu parente te leva para maus caminhos. Seu parente adora muitas das vezes o que você não adora. Muitas das vezes o lugar onde você vai, seu parente está consagrando alimento a outros deuses. Aleluia. Muitas das vezes você quer até estar perto, mas Deus está dizendo é momento de se afastar. É momento de encerrar ciclos. Deus não está mandando você ficar de mal, mas a proposta de Deus aqui é se afastar e ser santo. Aleluia! Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu, não é eu, irmã Janiele, é o Todo-Poderoso. Quando Deus está mandando você abrir mão de algo, é porque Ele tem coisas maiores e melhores para fazer. Creio, Senhor. Quando Deus está dizendo se desprende, Aleluia. se desprende, Glória a Deus. é porque Deus está dizendo eu quero fazer coisas novas na sua vida. É Deus dizendo para Abraão, os ciclos não vão ser repetitivos na sua vida. Seu pai bebia, mas você não vai beber. Aleluia! Seu irmão se prostituía, mas você não vai se prostituir. Seu pai roubava, mas você não pode roubar. Abraão, sua família até servia a Deus estranho, mas eu vou me apresentar, Abraão, para você. Abraão, sua família até se prostrava diante de imagens, mas eu vou me apresentar para que você me conheça e se prostre diante da minha presença. Aleluia. Abraão ouviu a voz de Deus. Glória a Deus. E quando Abraão ouve a voz de Deus, ele obedece. Glória a Deus. Abraão não conhecia a Deus, mas decidiu obedecer. Glória a Deus. Mas muitas das vezes você diz que conhece a Deus e não obedece à vontade dele. Glória a Deus. Deus está trazendo um despertamento. Porque para levantar altar tem que estar alinhado com o céu. Deus está dizendo para alguém: eu conheço as suas dores, eu conheço os seus traumas, eu sei do seu passado, mas eu estou projetando um futuro para você. Não se detenha diante da minha vontade, não pare, não desanime, porque eu estou no controle. Quando o diabo perceber que sobre a sua vida tem um comando de Deus, tem uma proposta do céu, ele
de tentações, aonde você precisa estar revestido dessa armadura de Efésios 6:10, com capacete, com a coraça, com o sapato, mas também com a espada. Porque quando o adversário vier, você vai estar revestido para dizer aqui não. Na minha casa não. Na minha família não. No meu casamento não. Na vida do meu filho não. Você pode até ter entrado prostrado aqui nessa noite. Você pode ter até entrado aqui sem direção. Mas nessa noite tem um comando de Deus para a sua vida. Sai! A ordem é sai! Sai desse cenário de morte! Sai desse cenário de opressão! Sai! Sai desse cenário de vício! Sai desse cenário abusivo! Sai desse cenário de sensualidade! O homem não vê, mas Deus vê. Pastor não vê, mas Deus vê. Mas irmão, não tem nada a ver. A pregação tem tudo a ver. Porque o caminho para Canaã é estreito. O caminho para Natal é estreito. Aleluia. E você e eu não pode se perder. A Bíblia diz que Deus veio com comando sobre a vida de Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E a terra que Deus tinha preparado para Abraão era a mesma que seu pai estava determinado a chegar. Você precisa saber o seu estado e reconhecer, para você saber onde você precisa chegar. Ninguém sai sem saber para onde vai. Mas quando Deus manda, Ele prepara a casa, Ele prepara a terra, Ele prepara o ambiente. Quando Deus manda, Ele prepara recurso. Quando Deus manda, Ele manda providência. Abraão imediatamente obedeceu. Aleluia. Só que além do comando de Deus, vem também uma promessa. Aleluia. Uma não, várias. Porque o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus não é Deus de pouca coisa, não, irmão. O nosso Deus é Deus poderoso. Ele criou o céu, Ele criou a terra e tudo que nele há. Ele é do ouro, Ele é da prata. Ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Aleluia. E Deus vai liberar a promessa sobre a vida de Abraão, dizendo: Deus de poder e glória. os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu abençoarei o seu nome, e será famoso, e você será uma bênção. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Por causa de você, a sua família não vai ser qualquer um. O diabo investiu, tentou te tirar da presença, mas Deus está dizendo: Abraão, me obedece, porque
E amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E por meio de você abençoarei todos os povos da terra. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ai daquele que se levantar contra a tua vida. Enquanto você está, Abraão, na minha presença, as portas do inferno não prevalecerão. Macumba não vai fazer efeito. Simpatia não vai atender a sua casa. Abraão, aquele que te abençoa, mesmo sem me conhecer, a minha bênção alcança a casa dele. Irmão, quando a pessoa for voluntariar você, Deus vai se encarregar de abençoar a casa daquela pessoa, a família daquela pessoa. Sabe por quê? Porque você vai ser uma bênção para ela. Mas aquele também que se levantar contra a tua vida, terrível é a coisa que cair na mão dos deuses. Ai daquele que se levantar contra a sua vida, que se levantar contra o seu ministério. Deixa eu te dizer uma coisa. Por causa de você Deus serve. Por causa de você Deus mata. Por causa de você Deus faz justiça. Mas para isso tudo acontecer, eu preciso estar onde? Na brecha. Aleluia. Macumba não pega em crente. É só você deixar de orar. É só deixar de buscar para você ver se a sua casa não estremece. Ai, mãe, então eu estou sendo vítima. Não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo ao seu propósito. Se Deus permitir você passar por alguma situação difícil, é porque Ele quer glorificar o nome dEle. Porém tem lutas que Deus permite eu passar, mas tem lutas que eu pego como as minhas verdades. E a receita para você é ficar na torre de vigia. Não pare onde não é para parar. Não se detenha onde é lugar de passagem. Muitas das vezes você está orando, Senhor, me tira desse setor. Senhor, me tira dessa empresa. Só que Deus está dizendo que aconteceu lá é para você ir no RH e pedir até a conta. Por quê? Para não trazer escândalo. Mas irmão, tem um telefonema que eu bloqueei. Aí Deus está dizendo nessa condição que eu te conheço, para você não voltar para o ciclo vicioso, é melhor até trocar o chip. Tem endereço. Aí Deus está dizendo para alguém aqui: anda na minha presença e ser perfeito. Não adianta querer ser uma bênção hoje e ser ferramenta do diabo amanhã. Não adianta. Deus te conhece. E Ele está dizendo: não pare no lugar que é de passagem. Não volta para onde eu não mandei. Deus está dizendo: sai. O comando de Deus para a sua vida é sai. Deus não se move por causa da sua situação. Ele se move de acordo com o seu posicionamento. Glória a Deus. Se eu estou sentada de braço cruzado, a bênção não cai no céu.
Mas quando eu estou ferida, machucada, querendo esquecer da dor, do lamento, do luto, eu me levanto, enxugo as lágrimas, pego a espada, vou pra batalha, frente, Satanás, porque mesmo ferida, mesmo machucada, mesmo decepcionada, eu vou pra guerra, eu vou pra luta, eu vou pra batalha, ei, mesmo traída, mesmo abandonada, Deus está dizendo pra você nessa noite: sai desse cenário de depressão, sai desse cenário de angústia, sai! Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Soberano és tu, Senhor. Ele não viu Deus, mas ele acreditou no comando de Deus. Ele acreditou no chamado. Você não vai viver ciclos repetitivos da sua geração. O que Deus está dizendo para você nessa noite, aquilo que eu enxertei em você, vai ser sucesso. Vai ser para o meu nome ser glorificado. A sua descendência, Abraão de Deus, não vai ser qualquer descendência. Alabacandaraia, sai. Deus está dizendo para alguém aqui: o que eu depositei sobre a tua vida, tu não pode nem contemplar, mas o meu nome vai ser glorificado. O diabo está querendo embargar, o diabo está querendo me colocar num centro de recuperação, o diabo está querendo te dar como louca, como louco, mas Deus está dizendo: sai desse cenário, se levanta, se põe de pé, porque eu falarei contigo. Deus está dizendo para alguém aqui: os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu sei o pensamento que eu tenho a favor de vós. Deus tem saúde para você nessa noite. Deus está te dando resistência nessa noite. Deus está dizendo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Todas as vezes, irmãos, que o prato do inimigo chegar querendo tirar você do caminho, da posição, da onde Deus te colocou, da onde Deus te posicionou, seja resistente, seja forte, porque por um caminho ele veio, mas por 7 ele vai partir e retirar. Mas se você, irmãos, cruzar os braços e tentar a sua força, a Bíblia diz que maldito do homem é aquele que confia na força do seu próprio braço. Não pense que o diabo brinca de ser diabo, não, irmãos. Não pense que ele brinca de ser inimigo, não. Ele brama como leão procurando a quem possa tragar. Ele tenta fazer de tudo para me tirar e te tirar da presença de Deus. Mas nessa noite, Deus está nos comandando, nos confiando, nos orientando, nos conduzindo ao caminho do céu, a Canaã que não precisa de muito esforço, porque a terra é próspera. Deus está dizendo: prepara-te, porque eu já dei o comando, eu já dei a ordem, mas as malas quem arruma é você. Aleluia. A mudança quem faz é você. Ponto de partida. Glória a Deus, Jesus. Obedecer para viver o novo. Estar em posição para ser sensível à voz de Deus. Você pode até estar em um ambiente desfavorável,
Mas quando Deus quer te usar, Glória a Deus. Aleluia. Ele é contigo. Ele abençoa a obra nas tuas mãos. E eu vou te dizer, irmão, que o segredo da viagem não é a viagem. E o que é, irmã Janiela? É a companhia da viagem. Tem companhia que é desagradável, mas quando você caminha com o Senhor... eu vou repetir de novo. Tem companhia que é desagradável, mas quando você caminha com o Senhor... Sabe o que ele diz? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que, irmão Janiele? Porque ele diz: já dei ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Não serás atingido. Nenhum mal vai te suceder. Não se preocupe. Se você ficar na brecha, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Irmã Janiela, eu já passei por muitas percas. Irmã Janiela, eu já passei por muitas lutas. Irmã Janiela, eu já passei por muitas decepções. Eu até ouvi a voz do Senhor. Eu até levantava altares a Deus na minha casa, na minha empresa, no meu negócio. Mas depois da perca, depois da decepção, depois da luta, depois do ciclo de amizade, depois da roda de maus amigos, depois de ambientes que me corromperam, depois de relacionamentos que me frustraram, eu deixei de ouvir a voz de Deus. Mas Deus está dizendo: a minha promessa sobre a sua vida permanece de O diabo tentou, investiu, tentou parar, entristeceu o seu coração, feriu a sua alma. Mas Deus está dizendo: eu tenho bálsamo para o seu coração. Eu tenho alegria para a sua vida. Esse deserto não é para te matar. Essa luta não é para te parar. Mas é para você ter resistência e viver na minha direção. Deus sabe, irmão, como você chegou aqui. Deus sabe o que você tem passado. Só que Ele está dizendo: permanece na brecha. Permanece com a boca no pó. Alguém pode olhar para você e não dar nada. Alguém pode te discriminar pelo seu passado. Mas Deus está dizendo: eu faço nova todas as coisas na sua vida e também na sua casa. Eu não sou Deus limitado. A minha mão se movimenta em seu favor. Assim diz o Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. Na tua vida, na tua casa,
dizendo: está chegando o tempo de eu assinar. Fica na brecha, fica na posição, não se distraia, não pare no meio do caminho, não dê atenção aos tubias e aos sambalates. Deus está dizendo: faz de mim a tua força, porque eu te levarei e eu assinarei, assim diz o Senhor. Eu pelejo por você, eu guerreio por você para te dar vitória. Essa irmã que está aí de blusa marrom, Deus está dizendo: eu tenho o que você precisa. Eu tenho saúde, eu tenho provisão, eu tenho auxílio, eu sou socorro, eu sou paz, eu sou Deus. A opressão, a depressão, a enfermidade não vai te parar. Eu sou Deus que visita a tua alma e o teu interior. Porque quem te olha esteticamente acha que vai tudo bem. Mas Deus está dizendo: eu conheço o teu travesseiro, eu conheço o teu leito, mas te trouxe aqui nessa noite para refrigerar a sua alma. Eu vejo, irmão, uma surpresa de Deus. Deus está dizendo assim: eu sou o Deus do de repente. De repentemente eu vou entrar, de repentemente eu vou fazer. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Descansa o teu coração na minha presença, assim diz o Senhor.